Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês do canal Pleiadianos no YouTube, com 90 mil inscritos, vocês também do nosso canal no YouTube chamado Ariel Lives, onde atualmente eu ando fazendo lives lá. Vocês do meu Instagram, dos meus 2 Facebooks e de todas as minhas redes sociais. Hoje eu gostaria de fazer uma partilha com vocês sobre o como que é para uma semente estelar. Eu vou explicar para vocês o que é semente estelar, tá? O que é para uma semente estelar, para um trabalhador da luz, para um índigo, para um cristal, para uma pessoa que encarnou nesse planeta, não é? Que veio aí desde a década de 50 para cá, para trazer modificações no planeta. Primeiro, semente estelar é um nome dado, não é? Pelo menos dentro da espiritualidade universalista ou até mesmo dentro da linha kardecista, inclusive por Divaldo Pereira Franco, que seriam almas, essências que estariam encarnando em corpos humanos, obviamente, não é? Que estariam encarnando em corpos humanos para auxiliar o planeta Terra na transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Algo que não acontece do dia para a noite, tá bom? Chico Xavier também falou dessa transição planetária de um mundo de prova e expiações para um mundo de regeneração. Sairemos, né, da era, quando nós falamos de era, nós não estamos falando de um dia, nós estamos falando até de milênios. Uns 2000 anos mais ou menos, dependendo de qual calendário você estiver, não é? Então nós saímos de uma era de peixes para entrar na era de aquário. Mas quando falou entrar na era de aquário, não quer dizer que tipo virou o calendário, a gente já entrou na era de aquário, já estamos na era de aquário, já estamos no mundo de regeneração. Não, meus queridos, é um processo, não é? É um processo muito grande, é um trabalho. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente isso. Então, o que acontecia? De 1950 para trás, não é? Tivemos avanços na medicina, na ciência, não é? Os grandes cientistas, mas também nos envolvemos também com guerras, com bombas e várias coisas. Então, o plano espiritual, que foram os mesmos que nos semearam aqui, não é? Deus, como vocês quiserem entender, Sananda, os orixás, enfim, os mesmos seres que nos semearam aqui e nós viemos para cá também, eles acompanham essa nossa jornada planetária e, de certa forma, não é? Como pais cuidam dos filhos, indicando o melhor caminho para os filhos, mas sem querer percorrer esse caminho pelos filhos, porque somos nós que temos que percorrer esse caminho quando nós encarnamos aqui num veículo físico. Muito bem. Para esse vídeo não ficar muito extenso, e eu sempre falo isso, né? Meu Deus, por isso, como que a Ariel fala, gente. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu gostaria de falar sobre a dificuldade, e isso depende de pessoa para pessoa, de ano para ano que a pessoa nasceu, isso depende de muitas coisas, é multifatorial, isso que eu vou dizer agora. Mas, em um todo, digamos assim, em um todo, desde 1950, depois a década de 60, década de 70, década de 80, depois a virada do milênio, não é? Os milênios, de 2000 para cá, todas essas almas, não é que estão encarnando aqui no planeta, cada uma com uma energia diferente, cada um veio trazer uma coisa para o planeta diferente, para a família, para a sua família, em primeiro lugar, tudo começa na nossa família. Muitos de nós encontramos dificuldades de nos adaptarmos, de nos sentirmos pertencentes
pertencente a este planeta, pertencente à nossa família, por melhor que a nossa família possa ter sido conosco, ou a sua mãe ou seu pai, ou a nomenclatura de família que for que você tenha escolhido nascer antes de encarnar. Mas mesmo assim, todos nós temos aquele sentimento, sabe? Todos nós temos aquele sentimento de, nossa, eu não sou daqui, sabe? Tipo, olhar para tudo e, sim, ok. Muitos de vocês podem pensar, tá bom, eu quero casar, eu quero ter filhos ou não, quero encontrar um grande amor ou não, quero comprar uma casa, não é ou não, tenho os meus projetos ou não, mas tem aquela coisa de, não é só isso que eu quero. Só isso não me basta, eu não quero só viver uma vida como todo mundo vive, não é? Então essa é uma das grandes características de todas as pessoas que nasceram desde 1950 até os dias de hoje. Cada um com uma energia diferente, cada um trabalhando numa missão diferente, num raio monádico diferente, não é? Mas todos nós temos esse mesmo sentimento de não pertencer. E realmente nós não pertencemos, porque a maioria de nós, grande parte de nós, não é? Fazia muito tempo que não encarnava aqui no planeta Terra. Às vezes, quando muitos de vocês podem, talvez, seja consciente ou inconscientemente, acessar o seu registro akáshico e de repente falar, nossa, eu tive uma encarnação há 100 anos atrás, eu tive uma encarnação há 200 anos atrás, ou eu tive, sei lá, 20 encarnações aqui na Terra. Gente, 20 encarnações é muita coisa, hein? Se você for contar o tempo que você viveu, expectativa de vida, mais o tempo que passa no plano espiritual e voltar, bota uns 2000 anos aí, hein? Não é? Mas enfim, muitas das vezes você não está acessando a sua encarnação desse fractal aqui seu, porque nós também somos pertencentes de um eu superior, vocês podem chamar de Deus, fonte criadora, a maneira que vocês preferirem, tá bom? E dessa fonte criadora, para poder se experimentar, se experienciar, ela se fragmenta. Ela se fragmentando, vou chamar de eu superior, ela se fragmentando no eu superior, esse eu superior é a imagem e semelhança dela. Sabe aquela historinha da Bíblia? E eis que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É isso. O nosso eu superior é a imagem e semelhança de Deus ou da fonte criadora. Mas justamente por ser imagem e semelhança da fonte criadora, o eu superior ele não tem forma. O nosso eu superior ele conhece tudo, sabe tudo, sente tudo. Ele está no passado, presente e futuro. E ele também precisa se experienciar. Não só saber, não só deter o conhecimento, mas se experienciar na fisicalidade. E quando eu falo fisicalidade, existem vários planetas de vários graus físicos diferentes, não só fisicalidade de matéria como nós conhecemos aqui. Então, mais uma vez, o nosso eu superior se fragmenta no que eu vou chamar aqui de eu intermediário, ou origem cósmica também, não é? Que seria, digamos, a sua primeira manifestação fora do seu eu superior. E essa sua primeira manifestação fora do seu eu superior, ele vai ter uma experiência, uma vivência, seja aqui no planeta Terra, ou seja em outros planetas, em outros mundos habitáveis, sim. Isso daí não é só papo de extraterrestre, no sentido de alienígena, aquelas coisas que passam, não é? Na televisão, nos filmes de ficção científica, porque sim, dentro da doutrina espírita, kardecista, não é? Embora alguns kardecistas não gostem que chame a doutrina espírita kardecista, mas é kardecista, que é da codificação de Kardec, foi Kardec juntamente com uma coletividade de espírito que codificou, não é? O espiritismo chamado de kardecismo, fala sobre a pluralidade de mundos. Então nós já tivemos vidas em outros mundos, em outros planetas, experiências, vivências e tudo mais. Planetas, inclusive, que passaram por coisas semelhantes como nós estamos passando aqui. Muito bem. Então, nós continuamos, com o passar do tempo, nos fragmentando. Por quê? Porque, mais uma vez recapitulando, a fonte criadora que tudo é, se fragmenta no eu superior,
que precisa ter a sua primeira fragmentação, que muitos chamam de origem cósmica. Só que dessa origem cósmica, depois desse outro fragmento, digamos assim, não é? Experimentar, experienciar, querendo ou não, ele também atinge ali, digamos assim, um nível aonde ele pode também se fragmentar mais. Se fragmentar para viver em mundos mais densos, em mundos mais materiais, em mundos aonde existe mais desafios, mais dores, aonde ele possa trabalhar. Não só trabalhar, como se trabalhar, se experimentar. As dores, alegrias, felicidades, tristezas, guerras, sim, paz e por aí vai. Então, muitas das vezes, quando algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, é por isso que eu dei essa explicação, por isso que muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, às vezes elas acessam registros akáshicos, não é? Ou acessam encarnações que não são necessariamente encarnações, não é? E dizem, nossa, eu tive 15, 20 encarnações, pelo menos uns 2000 anos, você vivendo consecutivamente aqui na Terra, sem passar nem uns 40 anos no mundo espiritual. Por isso que meio que não é possível ter tudo isso de encarnação consecutiva só no planeta Terra, entende? Mas então por que eu me lembro, Ariel? Por que eu me lembro de tantas encarnações aqui na Terra? Então, não é deste fragmento seu aqui agora, esse aqui que está me ouvindo. São outros fragmentos seus. E se nós formos falar então de multiverso, aí então isso vai ficar muito mais extenso, tá? Porque sim, existe multiversos, e isso até mesmo dentro da ciência, da física, tá bom? Existe sim, os cientistas estudam multiverso, Stephen Hawking trouxe essa teoria, né, de multiversos, universos paralelos, universos simultâneos. Então nem vou entrar nessa questão, porque daí o negócio fica bem mais extenso ainda. E toda essa minha fala, meus queridos, até aqui, foi simplesmente para dizer o quê? Tanto eu quanto vocês, nós fomos preparados desde do plano espiritual, desde das nossas existências paralelas, das nossas existências simultâneas, da nossa conexão com o nosso eu superior. Nós fomos preparados nessa atual encarnação para estar neste momento que nós estamos agora, crucial da humanidade, vivendo essa realidade que nós estamos vivendo. Nós fomos preparados para isso. Mas eu quero partilhar e compartilhar uma coisa com vocês. Pois, como eu havia dito antes, existe pessoas e pessoas, cada um no seu grau, cada um veio para trabalhar numa determinada área, num determinado raio cósmico, numa determinada área específica da sociedade ou da família, tá bom? Mas se vocês forem dar uma pesquisadinha lá no profundo de vocês, conheça a ti mesmo, talvez vocês se encaixem em algum ponto da sua vida nisso, tá bom? Então, o que acontece? Justamente por esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de mudança, de querer mudar, de querer trazer coisas novas, de querer igualdade para os animais, igualdade para as pessoas, querer, sabe, coisas boas para todo mundo, não é? Nós também temos algo que muitas das vezes, para não dizer na maior parte das vezes, é muito difícil para nós aterrarmos o nosso pezinho aqui na Terra. É, sim. É muito difícil para sementes estelares, índigos, cristais, trabalhadores da luz, ou né, seres vindo das Pleiades, Alcione, Sírios e por aí vai, colocarmos os nossos pezinhos no chão, na terra. E o que eu quero dizer colocar o nosso pezinho no chão e na terra? A sua essência, ela pode ser pleiadiana, arcturiana. Esse fragmento que está aqui agora me ouvindo ou que vai me ouvir pode ser o fragmento da Cleópatra, estou só dando um exemplo aqui, tá bom, gente? Pode ser o fragmento de uma grande rainha, de um grande santo ou de uma grande alma, um fragmento dessa grande alma. Mas, e aí vem o mas
ainda que nós tenhamos esse fragmento dentro de nós, ainda que essa alma, se vocês quiserem chamar assim, ainda que essa essência seja uma essência estelar, uma essência índigo, uma essência cristal, uma essência pleiadiana, arcturiana, felina, andromedana, etc, e coisa e tal, ainda assim nós estamos vivendo num corpo físico. O nosso corpo biológico, ele é terreno. O nosso corpo biológico, ele funciona como todos os outros corpos biológicos das outras pessoas. Então, a começar por mim, o maior aprendizado para mim, e talvez se vocês forem procurar, vasculhar dentro de vocês, o maior aprendizado para mim até hoje, eu estou com 38 anos indo para os 40, né? Quando a gente chega nos 40, ou é tudo ou é nada, não é? Quando nós somos mais jovens, nós achamos que nós vamos ser felizes quando tivermos aquilo, quando encontrarmos uma pessoa, quando casarmos, quando nos formarmos, quando. E quando nós já estamos os 40 anos, é ser feliz agora. A gente não tem muito amanhã mais, entendeu? É o hoje. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver, meus queridos, comigo aceitar que sim, nós não podemos mudar a nossa essência. Você não pode mudar a sua essência. A sua essência estelar, se você quiser chamar assim. Você não pode mudar a sua essência índigo, cristal, diamante. Seja lá a essência que você se identificar. Você não pode mudar a sua essência. Mas você tem que associar a sua essência com esse corpo aqui. Porque nesse corpo onde nós estamos, nós sentimos a mesma coisa que todas as outras pessoas sentem. Nós sentimos tristeza, nós sentimos raiva, nós sentimos angústia, nós sentimos frustração, nós sentimos todas as coisas. Resumindo, tem um ditado popular que é muito engraçado, não é? Mas ao mesmo tempo é muito inteligente. Tem alguns ditados populares que eu gosto muito, que eles dizem: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é verdade. Embora as pessoas levem, cada um leva isso para um lugar diferente, não é? Alguns até para justificar os seus erros cometidos várias e várias vezes, mas é uma verdade imutável para nós. O nosso espírito está pronto, está preparado. O nosso espírito, ele é maravilhoso, ele é belo, ele tem as suas origens, mas esse corpo que nós habitamos, a sociedade, a família, o país, tem as suas limitações. E para vocês entenderem do que eu estou falando, no meu caso, eu nunca tive mentores espirituais, digamos assim, terrenos. Então, o meu mentor espiritual, ou a minha mentora espiritual, sempre foi o meu eu superior, que carinhosamente eu chamo de Lira, porque o meu eu superior teve como origem cósmica a sua primeira manifestação entre os lirianos, que dos lirianos depois vem os pleiadianos, e descende toda a raça humanoide, tá? Então, eu sempre fui orientado, desde pequeno, desde criança, por esse meu eu superior. Eu não tinha mentores, eu nunca tive mentores espirituais, digamos assim, terrenos. Tive contato, conversava, sou médium ostensivo desde os 6 anos de idade, coisa e tal, universalista. Só que nós também, principalmente nós que somos, né, digamos assim, sementes estelares, não sei como que é a sua relação, não é? Ou como é o seu grau de abertura, de esclarecimento, ou mediunidade, ou de contato mesmo, não é, com a sua família estelar, ou com os seus outros seres, mas falando no meu caso, o que acontecia e o que acontece? Eu sempre vivi e vivo muito me esquecendo de que eu estou encarnado no corpo humano, com sinapses neurais humanas, com um subconsciente e com tudo. E assim também eu e você, tá? Estou falando de mim para falar de você, para falar de nós.
Não estou falando de mim, necessariamente. Também de mim, mas para falar de nós. Eu não posso usar o exemplo de outra pessoa. Tem que me usar de exemplo, não é? Porque, como diz o ditado, palavras comovem, mas atitudes convencem. Então, meus queridos, nós temos muita dificuldade em aceitar a nossa humanidade, aceitar que nós, como humanos, nós temos limites e temos que ter limites. Aceitar que nós, como humanos, precisamos nos fortalecer, que nós, como humanos, precisamos estabelecer limites, dependendo da amizade, do namoro, dependendo do trabalho de negócios, dependendo do que for. Nós precisamos estabelecer limites saudáveis. Quando nós falamos de amar, quando nós falamos de perdoar, perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, não é? Esse número é um número cabalístico, quer dizer que não tem fim o tanto que nós vamos perdoar. Mas não nos esquecemos, inclusive, do Ho'oponopono Kahuna, que tem uma parte do Ho'oponopono maravilhosa, inclusive, que diz, não é? E que eu tento trazer até hoje isso para a minha vida, em que fala, não é? Aquele Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, sou grato, não é? Mas o me perdoe, principalmente, primeiro vem com nós não perdoarmos. Não tem nem a ver também com o perdão do outro, não é? Engloba também, mas começa com nós. Nós nos permitimos estar naquela situação, nós nos permitimos estar ali. Não é? Então nós nos perdoamos e liberamos perdão para o outro. Mas nessa oração, nessa mantra, nessa oração Kahuna também tem uma parte que diz: porém, olha que interessante, porém eu te libero, eu te perdoo e me perdoo. Mas isso não quer dizer que eu venha te trazer de volta para a minha vida. Mas, se com o passar do tempo eu perceber que realmente você está mudando, está em outra faixa vibratória, eu estarei com os braços abertos para te receber no meu ciclo íntimo. Esse é o segredo, meus queridos. Esse é o segredo. Porque, olha, seja você um padre, seja você um psicólogo, seja você um terapeuta, seja você uma pessoa que cuida de pessoas. Pessoas que cuidam de pessoas, sejam em vertentes religiosas ou sejam em trabalhos mesmo, tem uma grande dificuldade, eu posso começar a falar por mim, tem uma grande dificuldade em colocar limites. Esses limites que eu acabei de falar. Porque nós perdoamos muito, nós entendemos muito, nós compreendemos muito o outro do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Nós temos toda a compreensão para com o outro. Mas nos falta compreensão para conosco. E eu digo, a começar por mim. Estou indo para os meus 40 anos de idade. A começar por mim. Quando nós negamos, quando eu nego os meus limites humanos, eu estou também negando o meu ser como um todo. Vocês compreendem? Sananda Jesus, ou Jesus, se preferirem ser assim, ele era divino, um ser crístico, mas também era humano. E viveu a sua humanidade. Siddhartha Gautama, não é? Também era um ser búdico. E ele viveu, atingiu a iluminação, mas também não deixou de viver a sua humanidade. Comia comidinha, fazia as coisinhas dele, não é? Mesmo depois de atingir a iluminação, continuou cada vez mais se iluminando e cada vez mais, mas tinha coisas como todos nós temos. E muitas das vezes, não digo que é regra, mas muitas das vezes aonde nós pecamos com nós mesmos, e quando falo pecado não é no sentido místico, mas é no sentido de errar conosco, é quando nós negamos a nossa humanidade. Quando nós, e quando falo nós, estou falando de mim, sim, de mim, quando nós nos permitimos continuarmos em relações abusivas, quando nós nos permitimos, nós sabemos que a pessoa vai continuar fazendo coisas ruins para nós e continuamos ali. Isso eu digo num ciclo assim mais íntimo mesmo.
Eu estou falando sobre relacionamento de amizade, estou falando sobre família consanguínea, estou falando também, querendo ou não, né, dependendo do caso, sobre trabalho, não é aqueles trabalhos que de repente você não pode simplesmente largar dele. Então, o que que acontece? Quando nós nos anulamos como seres humanos, porque nós estamos humanos, somos humanos e temos que ser humanos. Aliás, encarnamos num corpo humano para isso, para experienciar, viver neste momento que é ser humano. Mas quando nós negamos a nossa humanidade, o que que acontece conosco, comigo, Ariel, e com você? Nós adoecemos. Nós adoecemos. Se você não adoeceu ainda ou não identificou ainda as doenças em você, embora eu gosto de Freud, mas eu não sou, digamos assim, um grande fã de Freud, não é? Eu prefiro mais Jung do que Freud. Mas enfim, mas como disse o Freud, de perto, humanamente, psicamente falando, ninguém é normal. Ou seja, todos nós temos as nossas coisinhas em termo psíquico, né, para trabalhar. Mas quando nós negamos isso, quando nós empurramos isso para debaixo do tapete, nós que somos curadores, espiritualistas, reikianos, seja lá o que for que você seja, até mesmo da área da saúde, ou da área da educação, ou o que for, quando nós negamos a nossa humanidade e colocamos só o espiritual, só o profissional, nós adoecemos. E nós estamos fazendo mal para nós mesmos sem perceber. Porque nós estamos num corpo. Então nós podemos desenvolver várias coisas e até mesmo doenças psicossomáticas. Podemos desenvolver câncer. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, mas a pessoa é tão boa, puxa vida, tem tanta gente ruim, né? Colocar entre tanta gente ruim aí no mundo, é tão saudável. E justamente aquela pessoa tão boa, tão maravilhosa, que traz tanta luz para o mundo, tem uma doença tão horrível quanto essa. Vocês estão entendendo? Psicossomático. Lembrar que nós estamos em um corpo humano. Lembrar que nós somos humanos e que nós estamos para vivenciar e experienciar uma vivência humana. E vivenciando, experienciando uma vivência humana como humanos, tá? Que nós também somos, nós também devemos ser amados. Naquele círculo mais íntimo, com aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, com aquelas pessoas que nós trabalhamos e por aí vai. Nenhum ser, nenhum avatar nunca negou a sua mediunidade. E a sua mediunidade não, a sua humanidade. E que dirá eu, que dirá nós. E durante muito tempo, ainda que inconsciente, nós negamos a nossa humanidade. Negamos a nossa humanidade, nos agarramos à nossa alma, à nossa essência, e somos só terapeutas, só cuidadores espirituais, só padres, só pastores, só pais de santos, muitas das vezes, e nos esquecemos que nós não somos só isso. Nós não podemos ser isso 24 horas por 48. Nós também temos que experienciar ser pai, ser mãe, ser esposa, amigo, amiga, mulher. Sermos também na nossa humanidade. Colocarmos um limite. E aquilo que Sananda Jesus disse e todos os mestres em outras linguagens, de outro modo, disseram. Amai o outro como a ti mesmo. Então nós permitimos muitas das vezes, ou nós não permitimos, ou nós ficamos indignados quando nós vemos coisas com as outras pessoas. Ai, fulano está sendo traído, está sendo traída, está tendo um relacionamento tóxico, ou está com uma pessoa com problema de vício, seja na sua família ou não, ou está passando por isso, está passando por aquilo. Nós queremos ajudar, nós queremos ali fazer alguma coisa, nós queremos enviar um reiki, nós queremos enviar uma prece, a gente acende um toco é vela, tá, gente? Nós acendemos uma vela. Agora, quando é conosco, e quando é conosco? E quando é comigo, Ariel? Por isso que eu tenho que me usar como exemplo, mas ao mesmo tempo falando com vocês. Disse e repito, palavras comovem, atitudes convencem. E eu estou sendo o mais transparente possível aqui com vocês, como eu sempre costumo ser.
em tudo que eu falo. Então vocês percebem quantas doenças eu já não tive. Já tive doença renal. Cada doença o corpo fala, o nosso corpo ele fala, tá? Quando a gente pensa que a gente é só a alma, que nós somos só o psicólogo, só o curador, só o terapeuta, e negamos a nossa humanidade também, né? Negamos nós como mulher, como esposa, como marido, como empregado, maneira de dizer, né? Como funcionário, etc. Quando nós nos anulamos, o nosso corpo ele vai reagir, e de várias formas diferentes. Várias formas diferentes. Desde doenças psicossomáticas, desde doenças e transtornos mentais, detectados por você ou não, que você pode ter e pode não ter detectado, até mesmo desenvolver doenças físicas. Doenças físicas que muitas das vezes ou pode nos levar ao óbito, que é um óbito precoce, que não deixa de ser um suicídio inconsciente. Quem assistiu o filme de André Luiz pode fazer um linkzinho chamado Nosso Lar, ou ler o livro, né, que é melhor, pode fazer um linkzinho com isso. Então nós, trabalhadores da luz, sementes estelares, curadores, enfermeiros, você que trabalha em escola, enfim, nós que cuidamos do outro, nós não podemos esquecer que nós temos que cuidar de nós. E isso eu estou falando para mim mesmo. Já estou indo para os meus 40 anos, estou com 38, mudei a cor de cabelo, tá, gente? Na verdade, eu não mudei a cor do cabelo, não. Meu cabelo não é preto. Eu passei um produto chamado Decap Color, que ele remove a tintura. Ele tira a tintura, ele não altera a cor do cabelo. Então, isso aqui é a cor que seria mais natural, mais próximo do meu cabelo, né? Então, finalizando, Cigana Eva, um beijo no seu coração. Cigana Eva, te amo de coração. Então, meus queridos, é isso. E aproveitando que a Cigana Eva ela está aqui, nesses últimos meses que eu tenho passado, embora eu sempre tenha frequentado a Umbanda desde criança, tá? Nunca fui iniciado na Umbanda, incorporação, radiação, nada dessas coisas. Mas eu comecei a fazer uns videozinhos no TikTok para homenagear do meu jeito, tá, gente? Dentro da minha possibilidade, da minha humildade, homenagear o povo cigano, as pombagiras, todas essas deusas, não é, que trabalham. E sabe o que é interessante? É só começar a falar delas que já começa a sentir a presença. E sabe o que é interessante desses seres? Eles trabalham justamente mais próximo aqui de nós, da nossa humanidade. Então, por exemplo, se você está com um problema amoroso, está com problema no amor, está com problema no negócio, está com um problema ali, digamos assim, mais terreno, não é? De ordem mais terrena, esses seres maravilhosos, eles vão te ajudar. E agora, para finalizar mesmo, não é? Esses dias eu tinha terminado de dublar, tá? Aquilo que eu estava fazendo é dublagem, eu canto também, mas aquilo é dublagem. Estava todo caracterizado, então, querendo ou não, nós chamamos a energia delas, né? Das moças. E telepaticamente, uma das moças, ela falou uma coisa para mim, para finalizar isso. Ela falou a seguinte coisa: filho, não se esqueça que você está em um corpo físico. Não se esqueça que você é humano. Nossa, mas isso que você está dizendo não é nenhuma coisa boom, extraordinária, Ariel. Mas para mim é. E talvez para você seja. Para mim é. E a energia dessas pombagiras, a energia dessas ciganas, desses pretos velhos, de todos esses seres que trabalham nessas linhas, tá? Eles trabalham justamente com essa parte mais humana, nossa, mais terrena, com a parte sentimental, com a parte do amor, com a parte do trabalho, onde nós temos que trabalhar também. Vocês compreendem? Então pode parecer que é uma coisa assim, nossa, mas isso é muito clichê. Mas talvez não seja clichê para você, que está tão acostumado a cuidar do outro, a trabalhar para o outro, a fazer para o outro, em todas as esferas, tá? Seja espiritual ou não, mas nós nos esquecemos que nós também temos que nos permitir e ser humanos, nos amarmos, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde espiritual
estabelecer limites, não é se fechar. Se você quiser também pode. Ninguém manda na sua vida, não tem ninguém anotando no caderninho ali quantos pontos você vai ganhar ou não, tá bom? Somos seres imortais e infinitos, tá? Mas nós não precisamos desperdiçar esse tempo que nós estamos, esse corpo e essa vivência, essa experiência. Nós nascemos para ser os dois. Eu nasci para ser os dois. Então eu tenho, olha que interessante, nunca se esqueça disso. E é uma coisa que eu nunca vou me esquecer, que essas moças me disseram e que o Zen Budismo também fala. Nunca se esqueça que os seus pés sempre vão tocar o chão, para te lembrar que você é humano e tem que ser humano. Mas também nunca se esqueça que a nossa cabeça está sempre apontada para o céu, mostrando que nós somos divinos. Então, se você não está com seus pés no chão, coloque os seus pés no chão. E lembre-se que você é humano e terra, está no planeta Terra. Siddhartha Gautama, quando ele foi tentado, ele botou a mãozinha dele na terra e falou para um espírito que estava tentando se passar por Brahma e disse: eis que a terra, vou fazer o movimento aqui da terra, eis que a terra é minha testemunha. Ele quis dizer o quê? Eu estou buscando o caminho da iluminação, mas eu sou humano. Olha que lindo. Isso. Então não nos esqueçamos. E a mesma coisa pode acontecer com o oposto. Quando nós nos esquecemos, não é que a nossa cabeça está apontada sempre para o céu. Nossa cabeça está apontada sempre para o espaço. Mas nós nos esquecemos e começamos também a viver só a terra. Só a terra. Só as coisas da terra, só as coisas terrenas. Então nós temos que estar nesse equilíbrio. Lembrarmos que nós estamos com os nossos pés sempre no chão e lembrar de sermos humanos e lembrarmos que a nossa cabeça constantemente está apontando para o espaço, que nós também somos de lá. E conciliar os dois. Gratidão a cada um de vocês. Muita paz, muita luz. Namastê.